O prédio residencial Edifício Aurora era conhecido por sua arquitetura moderna e localização privilegiada no centro da cidade. Para os moradores, era um lugar tranquilo, onde famílias, estudantes e profissionais compartilhavam o espaço sem grandes problemas. Entre eles estava Ana, uma jovem escritora que vivia sozinha no 10º andar. Ela adorava a vista da janela de seu apartamento e passava horas escrevendo histórias, enquanto observava a movimentação lá embaixo. Tudo mudou naquela fatídica noite de outono. Um incêndio devastador irrompeu no térreo do prédio, espalhando-se rapidamente pelos andares superiores. Os alarmes de incêndio dispararam e os corredores se encheram de gritos e fumaça. Ana tentou escapar, mas as escadas estavam bloqueadas pelo fogo e o elevador estava inoperante. Ela voltou para seu apartamento, fechou todas as portas e janelas e ligou para os bombeiros, rezando para que chegassem a tempo. Quando tudo parecia perdido, algo estranho aconteceu. A fumaça desapareceu subitamente, os gritos cessaram e o prédio ficou em silêncio. Ana abriu a porta com cautela e encontrou os corredores intactos, como se nada tivesse acontecido. Confusa, ela foi até a sala de estar e olhou pela janela. Lá fora, a cidade estava exatamente como antes, tranquilamente iluminada, sem sinais de emergência ou caos. Ela pensou que talvez tivesse sonhado com um incêndio, mas algo não parecia certo. Quando olhou para o relógio, percebeu que ele marcava exatamente 23h59, o mesmo horário em que o incêndio havia começado. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, os alarmes de incêndio dispararam novamente e o ciclo recomeçou. Ana logo percebeu que todos os moradores do prédio estavam presos em um loop temporal. Eles viviam repetidamente a mesma noite fatídica, sempre retornando ao momento exato em que o incêndio começou. No início, as pessoas tentaram fugir ou ajudar umas às outras, mas cada repetição trazia novos horrores. O fogo parecia ganhar vida própria, perseguindo-os como se fosse uma entidade consciente. Com o passar das repetições, Ana percebeu que o loop não era apenas uma maldição aleatória. Havia algo ou alguém controlando o que acontecia dentro do prédio. Determinada a descobrir a verdade, ela começou a investigar os outros moradores, procurando pistas sobre o que poderia ter causado o incêndio e como poderiam escapar. Cada repetição do loop, Ana notava pequenas mudanças nos eventos. Certas pessoas pareciam saber mais do que deveriam sobre o incêndio, enquanto outras agiam de maneira estranha, como se estivessem escondendo algo. Em uma das repetições, ela viu um homem do 5º andar saindo calmamente do prédio, enquanto todos os outros corriam em pânico. Em outra, uma mulher do 3º andar gritava histericamente sobre pagar pelo que fizemos. Ana decidiu conversar com os moradores, mas muitos deles estavam tão assustados quanto ela. Alguns nem sequer percebiam que estavam presos em um loop temporal, vivendo a mesma noite repetidamente como se fosse a primeira vez. Outros, no entanto, pareciam cientes do fenômeno e evitavam contato com os outros. Um dos poucos aliados que Ana encontrou foi Lucas, um estudante universitário que morava no 2º andar. Ele também havia percebido o padrão e acreditava que o incêndio era uma espécie de punição coletiva. Juntos, eles começaram a investigar o histórico do prédio, tentando descobrir se algo terrível havia acontecido ali no passado. Durante suas buscas, eles encontraram documentos antigos que revelavam um segredo sombrio. Décadas atrás, o terreno onde o edifício Aurora foi construído era ocupado por uma fábrica abandonada. Um incêndio havia destruído a fábrica, matando dezenas de trabalhadores que foram negligenciados pelos donos da empresa. Os corpos nunca foram recuperados e o local foi selado, deixando os espíritos das vítimas presos entre os escombros. Ana e Lucas perceberam que o incêndio atual
era uma manifestação dessas almas perdidas buscando vingança contra os moradores do prédio. Cada repetição do loop trazia novas pistas sobre como o fogo havia começado e quem era responsável. Eles descobriram que um dos moradores atuais, um empresário chamado Eduardo, tinha laços com a família que possuía a fábrica original. Ele havia comprado o terreno e construído o prédio, ignorando completamente a tragédia que havia ocorrido ali. Os dois decidiram confrontar Eduardo, mas ele negou qualquer envolvimento. No entanto, durante uma das repetições, Ana o viu entrando em um cômodo secreto no subsolo do prédio. Quando ela e Lucas investigaram o local, encontraram um altar improvisado com objetos pessoais das vítimas do incêndio original. Era evidente que Eduardo sabia sobre o passado do terreno e estava tentando acalmar os espíritos com oferendas, mas isso só parecia enfurecê-los ainda mais. À medida que Ana e Lucas avançavam em suas investigações, eles começaram a experimentar fenômenos ainda mais assustadores. Em uma das repetições, Ana foi perseguida por sombras flamejantes que pareciam sussurrar seu nome. Em outra, Lucas encontrou uma criança fantasmagórica no corredor, chorando e pedindo ajuda. Ele tentou segui-la, mas ela desapareceu ao entrar em um apartamento vazio, deixando apenas marcas de mãos sujas de fuligem nas paredes. Os dois perceberam que o fogo não era apenas uma força destrutiva. Ele era uma entidade viva, alimentada pelas memórias e culpas dos moradores. Cada repetição trazia novos detalhes sobre o incêndio original, revelando que alguns dos próprios moradores tinham conexões obscuras com o passado do terreno. Uma mulher do 6º andar, por exemplo, era descendente de um dos trabalhadores mortos na fábrica. Outro homem havia sido funcionário da empresa responsável pela tragédia. Ana e Lucas começaram a entender que o loop não terminaria até que todos os pecados do passado fossem expostos e resolvidos. Mas, à medida que cavavam mais fundo, eles perceberam que o preço para quebrar o ciclo poderia ser maior do que imaginavam. Determinados a quebrar o loop, Ana e Lucas decidiram enfrentar diretamente as forças sobrenaturais que controlavam o prédio. Eles pesquisaram rituais antigos e descobriram que precisariam realizar uma cerimônia de purificação no local exato onde o incêndio original havia começado. Isso significava entrar no coração do fogo durante uma das repetições e permanecer lá até que o ritual fosse concluído. Na próxima repetição, eles se prepararam para o confronto. Ana e Lucas reuniram materiais necessários: sal grosso, velas negras e um livro antigo com instruções para o ritual, e esperaram até que o incêndio começasse novamente. Quando as chamas surgiram, eles correram para o térreo, onde o fogo parecia mais intenso. O calor era insuportável e a fumaça dificultava a respiração. Enquanto Ana traçava um círculo de proteção com sal, Lucas acendia as velas e lia as palavras do ritual em voz alta. As chamas começaram a se comportar de maneira estranha, girando em torno deles como se fossem serpentes vivas. Vozes distorcidas ecoavam pelo ambiente, gritando e implorando para que parassem. De repente, as figuras das vítimas do incêndio original apareceram diante deles. Suas formas eram translúcidas, mas seus rostos refletiam dor e raiva. Uma delas avançou em direção a Ana, estendendo uma mão flamejante. Ela sentiu o calor queimar sua pele, mas resistiu, continuando a recitar as palavras do ritual. Lucas, por outro lado, começou a hesitar. Ele olhou para Ana com medo nos olhos e disse: "E se isso não funcionar? E se nós estivermos condenados a ficar aqui para sempre?" Ana respondeu firmemente: "Não podemos desistir agora.
Se pararmos, todos vão continuar presos nesse inferno. Finalmente, após minutos que pareceram horas, o ritual foi concluído. As chamas diminuíram lentamente e as figuras das vítimas começaram a desaparecer. O prédio ficou em silêncio novamente, e Ana e Lucas desabaram no chão, exaustos. No entanto, quando eles abriram os olhos, perceberam que ainda estavam no prédio. Mas algo havia mudado. O loop temporal parecia ter sido quebrado, mas o prédio agora estava completamente abandonado. As paredes estavam cobertas de fuligem e os móveis estavam cobertos por lençóis brancos. Era como se o edifício Aurora tivesse sido evacuado há anos. Ana e Lucas saíram do prédio, confusos e assustados. Ao olharem para trás, viram que o letreiro do edifício Aurora havia desaparecido, substituído por uma placa enferrujada que dizia Fábrica Santos. O terreno havia retornado ao estado em que estava décadas atrás, como se o prédio nunca tivesse existido. Mas o confronto não havia terminado. Durante os dias seguintes, Ana começou a notar que as memórias do loop estavam desaparecendo. As pessoas que ela conhecia no prédio pareciam não se lembrar dela, e algumas até afirmavam que nunca haviam morado no edifício Aurora. Lucas também começou a agir de maneira estranha, evitando contato com Ana e negando que eles tivessem passado por algo sobrenatural. Ana percebeu que o ritual havia libertado os outros moradores, mas ela e Lucas ainda estavam conectados ao incêndio. Eles haviam se tornado parte da maldição, destinados a carregar o peso do passado para sempre. Meses depois, Ana continuou tentando seguir sua vida normal, mas algo dentro dela havia mudado. Ela frequentemente sonhava com o incêndio e com as figuras das vítimas. Certa noite, enquanto dormia, ela acordou com o som de alarmes de incêndio. Olhou para o relógio e viu que marcava exatamente 23h59. Antes que pudesse reagir, a fumaça começou a preencher seu quarto. Ela correu para a janela e viu que estava de volta ao 10º andar do edifício Aurora. O loop havia recomeçado. Ana percebeu que, embora o ritual tivesse libertado os outros moradores, ela e Lucas haviam sido escolhidos para pagar pelo pecado cometido décadas atrás. Eles estavam destinados a reviver aquela noite eternamente, testemunhando os horrores do incêndio vezes sem fim. Em uma das repetições seguintes, Ana encontrou Lucas no térreo. Ele parecia diferente, mais frio, mais distante. Ele a encarou com olhos vazios e disse: "Você não entende, Ana. Eu aceitei meu destino. Você deveria fazer o mesmo." Ana recusou-se a desistir. Ela sabia que havia algo mais por trás do incêndio, algo que ainda não havia sido resolvido. Determinada, ela começou a explorar partes do prédio que nunca havia visitado antes. Em uma das repetições, ela encontrou uma sala secreta no subsolo, onde documentos antigos revelavam que a fábrica havia sido construída sobre um cemitério indígena. As vítimas do incêndio não eram as únicas almas presas ali. Havia algo muito mais antigo e poderoso. Ana percebeu que o verdadeiro culpado pelo loop não era Eduardo ou os moradores do prédio, mas sim a terra sob seus pés. Ela decidiu realizar um novo ritual, desta vez para honrar tanto as vítimas do incêndio quanto os espíritos ancestrais que haviam sido perturbados. No entanto, ao iniciar o ritual, ela foi confrontada por Lucas, que agora parecia completamente dominado pela força maligna. Ele tentou impedi-la, mas Ana conseguiu completar o ritual. As chamas consumiram o prédio inteiro e Ana finalmente despertou em sua cama, em um mundo onde o edifício Aurora nunca havia existido. Mas, ao olhar para sua mão, ela viu uma marca de queimadura recente e, no silêncio de sua casa, ouviu um sussurro distante: "Você não pode apagar o fogo."
Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal para mais contos de terror. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários qual parte te deixou mais arrepiado. Até a próxima!